Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. E hoje, mais um dia, mais um episódio de Mulheres de Coragem. Esse quadro que a gente traz as mulheres para contar sua história, dar o seu desabafo, falar de assuntos relacionados à mulher na mensagem. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ajude compartilhando este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu peço também que você respeite, se você é um crente da mensagem, a história da pessoa que está aqui, do convidado, da convidada, no caso, que irá contar sua história. Lembrando que cada um tem uma trajetória, cada um tem as suas próprias experiências. Então, se você tem alguma coisa que você discorda, talvez, por favor, tenha um pouco de empatia com quem está dando seu testemunho. A gente é livre, claro, para dar a nossa opinião, mas sempre respeitando a pessoa, a convidada. E hoje eu estou aqui com a irmã Noemi, que ela é filha de pastor. Isso, irmã Noemi? Isso, eu sou filha do pastor Paulo, Seja muito aqui de Londrina. bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contando a minha história e espero que isso venha acrescentar muito na vida de vocês. Muito bem. Irmã, então você é filha de pastor ali em Londrina, né. Você já nasceu na Isso. mensagem, então? Eu já nasci na mensagem. E quando voc e quando Eu você nasceu na mensagem, você já era filha de pastor? Ou seu pai se tornou pastor depois? Ele se tornou pastor depois. Se Ah, eu não então me você engano, isso foi em 2008 que ele se tornou ah, pastor, e mas quais eu já são nasci dentro da mensagem mesmo, né. sim. Então, assim, tudo que eu sei foi o que eu aprendi até meus 23 anos. Hoje eu tenho 25, né, posso dizer que faz um ano e pouquinho que a gente saiu do ismo, e tá sendo muito difícil a gente desconstruir tudo que vivemos em todo esse tempo. Desculpa ter te cortado um pouco ali no início, tô um pouco nervosa. Se eu fico nervosa a Não, cada imagi entrevista que eu faço. Então, qual que é o imagina. quais são os desafios, assim, irmã, em ser filha de pastor? Mesmo que ele se tenha se tornado depois, mas como foi? Porque a gente sabe que ser filha de pastor não deve ser fácil, né, tem que ser um exemplo e tudo mais. Eu não sei se você carregou esse peso com você, como que foi isso? Aí eu carreguei sim esse peso comigo. Assim, se para as irmãs da mensagem já era difícil, pra gente que era a filha do pastor, tinha que dar exemplo. Era um pouco mais, né, porque a gente tinha igual como todos os lugares, né, ensinado na mensagem, a gente tem que dar o exemplo, sempre muito bem centrada. Eu sempre fui um pouco rebelde nesse quesito, mas de bom meu pai fala: "Eu não tenho que ter vergonha disso", né, porque, é a mensagem cobra muito de você. Então, assim, às vezes um sapato que você coloca, uma saia, por pouca coisas as pessoas se escandalizam, né, e eu até lembro que teve o caso de uma esposa de um irmão que parou de ir na igreja por conta, né, das nossas vestimentas que sempre foi muito honrados, né, vestidos, nada colado, mas a forma que você estava, qualquer coisa era motivo para se escandalizar. E como foi a sua adolescência, a sua infância sendo na mensagem? Para mim foi muito difícil, né, desde pequena, né, eu sempre fui para creche com os meus 7 meses, então, assim, eu tenho essa facilidade em comunicar, em conversar com as pessoas, eu tinha muitos colegas, e, assim, como eu sempre fui da igreja, eu amava falar que eu era da igreja, né, e meu pai era pastor, eu enchia a boca para falar, e meus amiguinhos também contavam as experiências deles, e, né, não estou em todas as igrejas da mensagem, mas, sempre tem encontros,
nas outras igrejas desses meus colegas vinham cantores, às vezes tinha vigília, encontro de jovens, e meus olhos sempre brilhavam para isso, só que eu sempre recebia um não, né? Porque meus pais não deixavam, a gente não podia se misturar com quem não tinha a mesma fé que a gente. Como que eu posso dizer? Seu amiguinho não concorda, não crê com você, não é uma pessoa de você estar junto. Então, eu lembro que às vezes ia todos os meus amigos para Brasil para Cristo e a gente ficava em casa, chorando às vezes por estar querendo estar em comunhão, mas eles não deixavam. Então, eu sofri muito, né, nessa fase, porque nada podia, você não podia ter dúvidas, você não podia fazer nada, que tudo as pessoas se escandalizavam. Nossa, Deus me livre, a filha do pastor tá indo em outra igreja. Onde já se viu uma igreja que não é da mensagem? O que que ela vai ver lá? Como se não fosse algo que eu pudesse ver na rua, né? Então, foi muito difícil. Você mencionou que você foi para creche, né, desde muito cedo. A sua mãe trabalhava fora, por isso você ia para creche? Então, a minha E mãe trabalhava fora. a sua mãe não sofria por trabalhar fora, críticas ou coisas assim? Graças a Deus, não. Aqui em casa, né, assim como eu fui criada também, eu falo que graças a Deus nós sempre fomos muito empoderadas, né. Eu agradeço ao meu pai tudo que eles me ensinaram. Eu também comecei a trabalhar com 16 anos, por isso que eu falo que muitas vezes eu era rebelde, né, porque as irmãs não podiam, né, estudar onde devia estudar, trabalhar, queria ter uma profissão. Eu conhecia outras irmãs mais antigas que julgavam meninas da minha idade que queriam estudar assim como eu, que queria fazer uma faculdade, que queria fazer um curso técnico, eles massacravam. Que, tipo, você não pode, você não tem direito, você não pode trabalhar, e infelizmente eu conheço, né? Pessoa que também já saiu do ismo, mas que com minha idade nunca teve um primeiro emprego. Então, graças a Deus, dentro de casa eu não fui ensinada assim, meu pai sempre incentivou a gente a ir atrás dos nossos sonhos. E acredito que esse foi até um dos grandes motivos para a gente ter saído disso, do ismo, porque eles colocam você dentro de uma tela que é onde você tem que ficar. E se você não está nesse padrão, então você não é uma cristã da mensagem, entendeu? Você não pode estar ali. E realmente foi isso que aconteceu. E você acredita, assim, que esse tabu da mulher trabalhar, do jeito de se vestir, você acha que isso realmente foi William Branham que colocou isso em suas mensagens ou você acha que é uma questão muito das igrejas em si, do sistema da mensagem? Porque algumas pessoas falam: "Ah, William Branham não era assim, é o sistema". Você acha que tem a ver o William Branham com essa cobrança sobre a mulher? Ai, com toda certeza, né. Ele influenciou muito, porque até a questão da igreja também, né, as pessoas, né, o que tá até indignada, que falam que o William Branham não fez isso, não fez aquilo. Gente, é só vocês lerem as literaturas dele, a forma que ele tratava as mulheres, a forma que ele falava sobre a gente, eh, então, assim, é uma mensagem machista. Tipo, não tô querendo, né, ofender, não é isso, mas se vocês verem por outros olhos, do lado da mulher, o empoderamento da mulher, não existe isso, entendeu? É, já pode ser assim, porque a mulher, né, conforme eles falam, foi feita para ser do lar, ela para cuidar dos filhos. Eu, de verdade, eu admiro muito quem tem essa vocação, tipo, de ser do lar, que o marido tenha condições, desde que o marido tenha condições também, né, não é o marido ganhar um salário mínimo e querer manter uma mulher e mais 10.000 crianças. Eu acho que tudo é um balanceamento, sabe. Então, se está passando necessidade dentro de casa e a mulher não pode trabalhar, como que vai viver? E eu conheço muitos casais da minha idade que é assim.
e minha mulher não pode trabalhar, mas o homem, que é o provedor, não dá conta. Então eu acho que às vezes as contas não batem, os ensinamentos, é meio complicado. E falando em casamento ali, a gente sabe que tem muitas questões da mensagem sobre o casamento. O que que você acha do casamento dentro da mensagem? Olha, eu posso resumir para você a minha experiência, né? Porque assim, na mensagem a gente não tem aquele tempo para namoro. Tá certo, gente, que ninguém vai namorar, né, pensando em: "Nossa, vou estar com essa pessoa", mas tem que pensar em casar um dia, em pensar em construir uma família. Mas eu acho que, assim, você já tem que casar. É aquele instinto de você conhecer a pessoa, não tem que conhecer mais. 3, 2 meses já marca o casamento e já casa, sem conhecer, sem nada. Vai, ele é crente, você é crente, vai dar certo e não sei se era isso que era feito antigamente. Mas, a minha experiência, né, como que eu posso dizer? Eu também não tive chance de conhecer, no caso, meu ex-marido, né, do meu primeiro casamento. Eh, eu casei muito nova, casei com 18 anos, estava até na maioridade em vista, né, de jovem que casou com 15, 16 anos, mas empurrada também: "Não, tem que casar, vamos casar, todo mundo ajuda, nós faz o casamento aqui, outro dá os móveis ali, tá tudo certo". Você não tem a chance de conhecer, você só conhece mesmo realmente no casamento. E tem irmãs que sofrem agressões, não só física, mas como verbal também, né. E no meu caso, eu fui traída, né, fui abandonada em casa, fui traída, e nesse meio tempo eu recebi muitos julgamentos, inclusive, né, das pessoas que participaram do meu casamento, pastores quando viviam na igreja me mencionavam do púlpito, tipo: "Onde já se viu a irmã depois de separar, ter outro relacionamento, se o marido ainda tá vivo?". Gente, não fui eu que errei, eu estava em casa, tipo, sempre fui a mulher, não deixava nada faltar. Vocês acham justo eu, que fui a mulher traída, não ter mais chance de ser feliz, não ter chance de seguir a minha vida por conta de uma atrocidade que aconteceu? E assim, se fosse ao contrário, tem homens que separam das mulheres dentro da mensagem mesmo, às vezes por uma saia que a mulher coloca ou: "Nossa, você cortou o cabelo, você não tá respeitando a minha mulher". E assim, ele pode casar de novo. Então assim, eu acho que eles não fazem, não pesa, né, dos 2 lados. É a questão que a mulher é aquele sexo fragilizado, que ela tem que fazer as coisas certas, que ela é casada e o marido bate nela e xinga os filhos, ela tem que aceitar, porque casamento é só um. É E quase que foi como um até nisso, né. objeto ela, né. Isso, é um objeto, você foi feita para criar, né, para cuidar do lar, e se seu casamento aqui, infelizmente, né, não tem o que fazer, você tem que aguentar. Ora para esse seu marido que ele vai mudar. Ai gente, olha, eu tenho uma coisa É, a mulher não tem bem muita horrenda. escolha, né, tudo é predefinido Não pra ela, não tem muito o que escolher. a gente não tem muita escolha. Então assim, se soubesse, se desde o começo fosse ensinado: "Gente, o casamento é uma coisa assim, é uma pessoa que você vai escolher pra vida. Como que você vai escolher pra vida uma pessoa que você conheceu, tipo, em 3 meses? Ai, porque ele é cristão, tem os mesmos, né, princípios que os meus, É família, isso, aquilo". dizimista. É, dizimista, nossa, é um exemplo. Ai, olha, é difícil. Mas isso foi o que foi me jogado e, assim, eu fui uma das mulheres que sofreu também dentro da mensagem por conta disso, né. E nesse meio, quando aconteceu tudo isso, estávamos na pandemia, meu pai sendo pastor, vendo a filha dele passando por isso, ele, tipo assim, né, meu pai até que me perdoe, né, ele fala que a gente tem que
construir as coisas que a gente construiu. Ele que muitas vezes chegou a julgar outras mulheres, né, criticar, a gente tinha, assim, de apontar o dedo: "Você não serve pra estar do meu lado, você tá errada", mas quando ele viu que aconteceu uma coisa com a filha dele, e que a filha dele não estava errada, e que aconteceu comigo, que ele estava abandonado numa casa, graças a Deus eu não tive filhos nesse período, né, tem criança que fiquei abandonada, com todas as contas da casa, as pessoas julgando, ele falou: "Opa, como assim?". Aí que parou para pensar: "Mas minha filha não pode, mas por quê?". Aí Deus tratou com meu pai nesse período, né, ele caiu numa depressão, não só por conta disso, foi na pandemia que também eu acho que Deus já tinha que tratar, né, da forma que era necessário, porque a gente quando é da mensagem, a gente não acredita em depressão, a gente não acredita em ansiedade, isso é coisa do inimigo. Isso é falta de oração. Então, quando aconteceu com ele, tudo isso que não era falta de oração, não era só o inimigo, e não era só, tipo, ela orar pelo casamento dela que Deus ia restaurar, eu acho que chegou a hora que Deus tratou com ele. Foi onde meu pai emagreceu 20 quilos, Deus levou ele no pó, tipo, no pó mesmo. Ele reconhecer tudo que a gente aprendeu, tudo que foi feito durante todos esses anos, né, a forma que a gente criticava, a forma que nós julgávamos. Tinha tinha pessoas, irmãos, que às vezes a gente via na rua, a gente não cumprimentava, porque não acreditavam da mesma forma que a gente. E assim, isso é muito pesado, porque como que eu vou, desprezar uma pessoa por conta dela não acreditar como eu, por julgar que tudo que ela acredita é errado, que o meu é o certo, que todos eles vão para o inferno, só a gente vai para o céu. Então, foi um mix de coisas, né, como eu posso falar para vocês, eu tinha receio da mensagem, não gostava, mas eu fui criada nisso, né, foi o que foi me apresentado, né. Como eu falei, eu agradeço aos ensinamentos dos meus pais. Mas essa parte hoje eu tratei em terapia, tenho ansiedade por conta disso, porque eu sempre fui ensinada a não ter dúvidas. Eu nunca podia perguntar, eu tenho medo hoje, vamos supor, de passar um esmalte na unha e alguém ver, a pessoa me julgar, né, alguém falar com meu pai que ele não educou a filha dele direito, ou da vez uma vestimenta minha escandalizar alguém. E as pessoas me julgarem, então a gente vive num receio, num medo, como se tudo que a gente fosse fazer é errado. Então, assim, é algo que são tatuagens, né, e a gente não tira de um dia para o outro. É muito doído você pegar, assim, pra ver tudo que você aprendeu, pensa, as eras não existe, muitas vezes a questão os selos que os pastores passavam tardes debatendo. Você vê que isso era tudo uma mentira. Tipo assim, onde tá tudo que eu aprendi durante todos esses anos? Parece que a cada mentira, assim, que você vai pegando, vai abrindo, vai vendo, é como você levasse uma facada nas costas, tipo: "Meu, como que eu estava perdida desse jeito? Como que eu pude chegar a esse ponto de acreditar em algo que não existe?". Sabe, a cada mentira que vai saindo, a cada livro, a cada plágio, às vezes eu tento e choro, porque eu ainda tô acostumando a lidar com isso, sabe. É como se eu começasse a viver minha vida a partir de agora, eu tendo que me reconstruir por inteira. Todos os meus princípios, né, não todos, mas, essa parte de com quem eu devo estar, aonde eu devo estar, por que não julgar. Até às vezes, que Deus me perdoe, né, questão da fé mesmo, porque você não sabe mais no que acredita, porque tudo que você aprendeu, numa hora chega a ser mentira.
Então, essa parte foi bem difícil. É, você falando sobre o julgamento, né, eu me lembrei de uma irmã que eu fiz a entrevista e antes da entrevista ela me perguntou se devia esconder as tatuagens, eu falei para ela: "Olha, as pessoas, né, principalmente na mensagem, mais ainda no caso, vão Aham. julgar e vão criticar mesmo você sendo uma pessoa com saião no chão, com cabelão, você vai ser uma pessoa que vai Aham. ser criticada. Então, independentemente de como você for", eu até falei pra infelizmente críticas vão surgir independentemente. Independente Mas disso, e até o que eu falei para o meu pai, eu falei: "Pai, eu não sei se eu devo, né, contar a minha história, porque às vezes pode ter um alcance, assim, nacional, pastores aqui, pastores ali, muitas vezes condenar". Meu pai falou para mim: "Filha, você não tem que ter vergonha da sua história, né, não vai mudar. Se as pessoas te criticarem hoje, ou não criticarem, o que que vai mudar na sua vida?". Falei: "Poxa, realmente, o que que vai mudar?". E o hater falando que: "Nossa, você não deveria estar falando isso, deveria estar incentivando as pessoas a ir pra mensagem". O que vai mudar? Então, assim, o que vai mudar hoje é eu dando meu testemunho para que outras mulheres tenham a força de poder sair disso, sabe. Então, tudo que eu puder contar, por mais que minha história tenha sido triste, né, tenha passado por algo que eu não desejo para ninguém, porque é muito difícil, graças a Deus eu tive o apoio da minha família. Hoje eu tenho um marido, né, graças a Deus, que eu escolhi, eu tive chance de conhecer, que me aceitou mesmo sabendo de tudo que já havia passado. Então, eu posso dizer que eu estou muito feliz. E eu não posso ter vergonha, né, de esconder essas, mas infelizmente as tatuagens fica e é algo que a gente vai tirar com o tempo, porque é muito tempo, né, que a gente passou dentro de uma caixa. E pra sair, a gente tá assim, na luz do sol, tá parecendo o sol, a gente tá saindo. Vai ser um pouco difícil, mas vai dar certo. e como que foi, assim, o gatilho para vocês deixarem a mensagem? O que que seria o pontapé inicial ou a questão primordial, assim, você falou assim: "Nossa, não tem como, depois que eu de ver isso, não tem como continuar acreditando na mensagem". Qual foi esse gatilho, esse pontapé inicial, enfim? Então, como eu disse, né, Deus tratou primeiro com o meu pai, né, ele como meu pai, meu pastor, eh, foi com ele que Deus abriu os olhos dele primeiramente, né. Meu pai sempre foi um leitor das escrituras, infelizmente leu muito mais literaturas do que a Bíblia, né. Tinha mensagem, parágrafo que ele sabia de cor. Se você chamasse ele para um debate, ele sabia dos pés à cabeça, sabe, assim, parágrafo, como começava. E quando Deus tratou com ele, e ele começou a me mostrar, né: "No, eu tenho uma coisa para falar para você". Aí foi quando eu peguei para investigar. Falei: "Gente, mas não é possível". Fui. Primeira coisa que eu fui pesquisar foi referente ao plágio. Porque assim, né, se eles falam que a literatura é um complemento da Bíblia, e esse profeta realmente é usado por Deus, não vai ter contradições, entendeu. Então assim, vamos analisar se ele está dentro da Bíblia ou se é realmente a Bíblia que inventa, eu não sei o que está acontecendo. Aí pegamos para analisar. Aí você pega para analisar, vai aparecendo, graças a Deus, agradeço muito Desmistificando Brana, pelos vídeos muito importantes sobre os plágios, o livro de Clara Clark que vocês traduziram, e só Deus abençoe. É muito importante, porque as pessoas, elas simplesmente não querem ver. Mas infelizmente chega uma hora que a gente tem que parar para ver. Aí você pega, né, eu até
essa semana questionei a um crente da meu time, falei: "Me responda uma coisa, o que que você tem que falar pra mim sobre os plágios, gente? Por que que ninguém fala sobre isso? Por que que ninguém responde?" Aí, né, esse saudoso irmão me respondeu que William Branham não plagiou, ele inspirou. Aí eu falei: E por que que não deu os créditos então? "Exato". Eu falei: "Moço, mas assim, gente, eu faço faculdade, né, sou uma pessoa muito estudada pela graça de Deus. Gente, qualquer artigo que a gente vai fazer, uma pesquisa que a gente vai fazer, se eu me inspirei em fulano de tal, ou se eu me inspirei peguei uma fala lá da OMS, da CLT, eu tenho que citar de onde eu tirei, porque isso é plágio, entendeu? Eu não posso simplesmente copiar um artigo e falar que isso é meu. "Ai, gente, eu descobri, a vacina da covid". Mentira, não fui eu não fui lá estudar para saber. "Ai, Deus me deu a revelação e essa é a fórmula". Gente, não existe isso. A gente tem que dar os créditos a quem foi, então não foi uma inspiração. Isso é um plágio. E assim, naquela época, talvez não existisse esse crime chamado plágio, né, mas eu acho que ele imaginou que ninguém, nunca descobriria, ninguém teria acesso a esses outros livros, né, as fontes que ele pesquisou para pra em questão do plágio, sabe. Eu acredito que o William Branham deve ter tentado isso, porque aquele tempo a internet também não era como é hoje, né. Mas enfim, é lu gente, tá na cara. Você pega pra ver A Semente da Serpente, O Futuro Lar, O Selo. Você começa a ler assim, gente, não foi nada, não teve nada de revelação. E se ele era um profeta, por que Deus não revelou para ele e teve que copiar de outra pessoa? Algo que, tipo assim, já tinha sido criado há anos atrás. E outra questão da pirâmide, das eras, que copiou de Charles Russell. Eu fico assim, gente, É, eles não soltam existe. que ele veio juntar os cabos soltos. Eu fico pensando, que revelação é essa que tem que ficar juntando cabo solto? É revelação tão importante, é um negócio Uma progressivo? rebelião, gente, é o que eu pergunto. Aí eu falo: "Então se for uma inspiração, vamos para as profecias que não foram cumpridas". Aí a pessoa me falou assim: "Mas na Bíblia também tem profecia que não foi cumprida". Deu: "Oi?". "Que o Messias virá". Eu falei: "Gente, mas são profecias que irão se cumprir, não profecia que, tipo, vai afundar Los Angeles e Billy Paul vai estar vivo". Vocês têm noção? Tipo assim, o homem já morreu, ficou velho, tem chance disso se cumprir? Ele vai ressuscitar? Não, e o pior é aquela do urso pardo, né? Que benefício tem pra noiva caçar um urso pardo? E é uma Ai, profecia. Vai agregar o é quê uma pra noiva eleita, pro povo? Ah, porque eu que vou. fala Tá. não, e que ele vai iria voltar pra África em 74. Gente, ele morreu. Como que fala pra mim, tem que a mensagem tem várias vertentes, tem pessoas esperando ele ressuscitar, que acha que ele é o Elias e Moisés que há de vir, enfim. Gente, não tem cabimento, vocês têm noção que, assim, uma coisinha vai criando outras e vai ramificando e vocês estão acreditando em algo que não existe? Você entende? Sabe, Ana, é impossível. É o que eu falo, as pessoas têm medo de pesquisar. Gente, não tenha medo, é triste, é triste. A gente tem que enfrentar a realidade da vida. O que a gente aprendeu durante anos é mentira. Ninguém vai esconder isso. Não foi inspiração. Se foi inspiração, ele deveria ter dado ao crédito. Ó, me inspirei em tal pessoa. Isso foi um plágio. E falar que foi revelação, entendeu? Não existe isso. Não tem como isso. E as profecias que não foram cumpridas. Fala pra mim se um profeta proclama a profecia falsa. A Bíblia mesmo fala dos falsos profetas. Então, assim, cabe a vocês analisar. Leiam a Bíblia, não fiquem discutindo parágrafos,
isso e aquilo. Peguem a Bíblia para ler, que nela não vai ter confusão. É, falando de profecias e tudo mais, lembrei da cura do deputado Upshaw, né? Ele se fingia de aleijado para ser curado. Essa para mim foi assim, meu, né? E depois agora, recentemente, minha irmã questionou sobre o rei George, né? Mas parece que ele foi curado através de carta, assim, como que prova um negócio desse, sabe? É umas coisas muito sem pé nem cabeça, e quando a gente tá lá dentro, a gente acredita. Mas, poxa, o cara fingia ser aleijado para ser curado. Tem até foto dele em pé, normal, que andava. Não, porque ele era um profeta, proferia cura. Eu acho assim, tudo bem a pessoa ser curada, mas a fé de você em Deus, a fé que você tem é que te vai curar, que vai curar você, não uma pessoa, né? Então, assim, porque tem relatos, porque eu criei na mensagem, né, de irmãos que saíram isso, né? Tem entrevista no canal, né, que a pessoa orou e foi curada, mas isso é a fé da pessoa, né? Mas é cada coisa. Exatamente. É, gente, assim, Deus, às vezes não, Deus, como as alterações, a gente não precisa de um intercessor. Eu fiz diretoria. Gente, uma coisa que foi ensinada na minha infância. Você pega esse livreto, vamos ler essa oração porque é para os dias de hoje, entendeu? A pessoa que ele curou lá em 1974, 62, vai ser você aqui hoje, entendeu? Gente, é uma coisa que você, se você pegar no seu quarto e ler a Bíblia, você pedir para Deus fé, gente, como que Deus não vai ter capaz de participar? Que isso? E muitas vezes eram substituídas as orações na igreja, os louvores da igreja, para ser colocado em CD de William Brana falando, o homem traduzindo, e a pessoa não entender nada. Pensa para mim uma pessoa como eu, para entender de revelação. E os 7 selos veio aqui, vai abrir ali, gente, o que isso vai acrescentar na minha vida? Falam. É igual tá falando, a questão do urso, a questão, tipo, são coisas que você olha e realmente, gente, não faz sentido. É, e realmente estudar a Bíblia, as pessoas da mensagem não estudam, elas não têm esse entendimento, tipo assim, vamos fazer uma exegese de um texto, vamos entender um contexto, alguma coisa a respeito da história tal, não tem muito isso, né? Outro dia eu estava vendo o site da Voz de Deus lá, o dia da nuvem, botaram um monte de criança para desenhar a nuvem, tirar foto com o desenho da nuvem. Mas assim, não é incentivado a pessoa a estudar a Bíblia, vamos entender, não. Não tem isso, sabe? Se alguém faz, Então, faz por conta. Então, muita gente, quando vai debater, às vezes, um assunto, a pessoa começa a pegar textos aleatórios que às vezes não tem nem ligação entre eles. Não, porque na Bíblia está dizendo assim. Então, isso confirma essa teoria aqui. Mas às vezes não tem nada a ver um contexto, uma coisa com a outra. Então, é muito complicado, porque não tem estudo, né? eles falavam, o anjo de Apocalipse 10:7. Falo, gente, vocês pulam, né? Sai no 10, capítulo 10, 7. Eles pulam todo um livro para chegar numa frase que fala um versículo sobre uma coisa que eles acham. Que assim, igual, eu falo para você, nas igrejas que eu fui na mensagem, é até uma coisa que eu falo com meu pai hoje. Graças a Deus eu tenho um diálogo muito bom com meu pai, a gente conversa muito. Até peço desculpa estar falando muito sobre ele aqui, mas a minha vida é aqui, eu tenho que falar bastante dele. Tranquilo, sem problema. É, em questão de assim, pai, você já parou pra pensar que a gente não consegue contar, tipo, uma história completa, vamos supor, de José? Desde, vamos supor, antes dele, como que eu posso dizer? É, as visões que tinham, quem veio depois dele, se você vai contar, tipo, a história de Jesus, como foi esse milagre, em que contexto que estava o batismo. Sabe, assim, a gente não sabe. Por quê? A gente nunca leu a Bíblia por completo. A gente nunca chegou a ler assim. Hoje a gente vai ler Gênesis.
era sempre um livreto na mão. Tipo, hoje a gente vai ler A História da Minha Vida de William Brana. Sabe assim, gente? Então, assim, tudo que foi ensinado pra gente dentro dessa seita é, só não tirou de perto da Bíblia e realmente da mensagem de Deus, né? Então, é muito triste mesmo. E quando lia, né, a pessoa, pelo menos por experiência, uma vez eu peguei o livro de Apocalipse e falei assim, nossa, eu gostava muito do livro de Apocalipse, vou ler ele inteiro, mas nunca parava para prestar atenção nos detalhes, no contexto, nas coisas. Porque, assim, o texto lá de Malaquias, o que que tem a ver com Apocalipse 10:7? Como que a gente pode juntar essas duas coisas? Onde mais fala sobre isso ao decorrer, que nem você falou, né? Então, assim, realmente eu acredito que muitos leem por ler, mas não prestam atenção, até nas mensagens, Não né? Não presta. presta atenção. Exatamente. Mas sabe o que eles fazem? É que eles pegam a parte que é importante para eles. Por isso, dentro da mensagem mesmo, tem muitas divisões, né? Vamos supor, grupos da primeira, segunda etapa não fala com o povo da terceira. Porque eles pegam esses livretos, gente, e vão rascunhando ali o que eles acham, o que eles querem. Ah, eu acredito que a nuvem foi em tal dia. Eu acredito que foi a vinda. Eu acredito que não foi a vinda. Foi só um. Gente, que isso? É quanto que há mais as pessoas de Deus. É divisão. Não existe isso. Nossa, Ana, sério, é muito triste. E essas divisões acontecem muito porque muitas das coisas que ele fala é um pouco ambíguo e dá a entender outras coisas, dá a entender que ele é Deus em certos momentos, você está se referindo a ele mesmo como Deus, mesmo ele não dizendo eu sou Deus, mas ele dá a entender isso. Então, a Uhum. forma como ele reúne os argumentos dele em púlpito dá a entender outras coisas, né? Mas é complicado. É complicado você simplesmente tirar um trecho ali. Por exemplo, eu achei muito interessante aqueles que acreditam que William Branham é Deus, porque eles conseguem isolar um versículo bíblico e também dizer que Jesus era criatura, porque ele nunca criou, ele só Ai, replicou, fez os gente. milagres. Mas William Branham criou um esquilo, então ele é Deus. Eu fico assim, gente, dá vontade de a gente, com todo respeito, dizer, receba a inteligência. Como é que pode? Não, gente, não é possível. É muita. De verdade, me desculpa, é uma leigo. Tipo, gente, são pessoas que leem, entendeu? Não são pessoas analfabetas. É, Tem eu não capacidade para consigo. entender uma coisa totalmente ao contrário, né? Não é o analfabeto mesmo. Irracional, gente, eu não sei entender. Tudo bem. E sobre. Tem uma questão que é muito comentada dentro da mensagem, né? Que no dia do juízo final, se você não for arrebatado e tiver a mesa lá julgando as pessoas, você será julgado e sua vida passará num telão. Você tinha medo de chegar esse dia e sua vida passar num telão? Gente, eu morro de medo. Eu falo pra você, até hoje, tá? Eu falo assim, meu Deus, tirando a vida. Se eu fizer tudo e minha vida passar no telão, imagine todos os meus pecados, gente, porque nós somos pessoas falhas, nós somos humanos, falhos, que pecam. Imagine tudo passar no telão. E assim, até essa questão do milênio, Ana. Tipo, ai, você vai morrer, você vai pro primeiro céu. Ai, pro milênio tal. Tem gente que acredita que a gente já tá no novo céu e na nova terra. Assim, que Meu era Deus. vertente transcendental. E falo, gente, se o céu é isso aqui, fora. Eu não Imagina o céu mesmo, então, como é que seria? Meu Deus. Aonde vamos chegar com isso? assim, eu sempre, é o que eu falo, Ana, é difícil acreditar que assim, tudo que a gente foi ensinado, né, em questão até mesmo, tipo, disso do milênio, né,
que a gente vai ser julgado. Ai, em questão das eras, que eu falo, os crentes de William Branham estarão com William Branham, os crentes da Laodiceia. Gente, os apóstolos de Esmirna, as eras. Como, gente? O William Branham vai estar lá. Eu quero ver no dia desse telão, ele tá lá falando, ó, eu errei mesmo, tô todo mundo pro inferno. Vai, vai, gente. Ai, é muita mentira, é muita mentira. Muita mentira. Sim, é muita mentira mesmo. E assim, como você só cresceu dentro da mensagem, você tinha curiosidade enquanto você estava dentro da mensagem, querer conhecer como as outras igrejas pensavam a respeito de certas coisas? Claro, eu tive isso quando estava ali saindo da mensagem, né, porque ficava pensando: "Poxa, por que que nas outras igrejas", por exemplo, a maçonaria, né, as outras igrejas condenam, mas aí meu pai dizia: "Não, porque você pode ser maçom e ser da mensagem". Você tinha, assim, pensamentos, assim, enquanto você estava dentro da mensagem, querer saber como as outras igrejas pensavam sobre aquilo? Gente, eu sempre tive. Isso que eu falo, Ana, que eu sofri desde, né, de pequena, porque eu queria saber como que era feito o batismo deles, como que era a comunhão, e assim, a gente tomava todo mês, como que era esse evento na igreja deles. E assim, cada vez que eu sabia que as igrejas às vezes não fazia, né, até o lava-pés, todo mês eu já ficava me escandalizando, falava: "Como assim?". Eu já julgava, né, eu pequenininha julgava tudo. Então assim, após eu sair, né, da mensagem, eu já visitei, né, a igreja católica. Eu preciso muito, né, não tô dizendo que eu vou ir para essas ramificações, tá, não quero que vocês entendam mal. Mas a curiosidade que a gente tem de outros ensinamentos, de outras culturas, igual eu falo, se a gente orasse talvez 5 vezes ao dia igual os muçulmanos, seria muita coisa diferente. Ou se a gente quisesse, evangelização, igual os testemunhas de Jeová, se a gente tivesse a fé que muitas vezes, né, as pessoas falam que no catolicismo eles têm, seríamos pessoas melhores. Então, assim, eu tô nessa fase de descoberta, tá? Ando pesquisando, o que me dá curiosidade eu pergunto mesmo. Porque é como se eu estivesse me construindo novamente, entendeu? Não, porque tudo que eu aprendi era mentira. Qual que é a verdade? Então, assim, eu tenho muita fome dentro de mim. Não falo assim do Espírito Santo, de Deus é muito bom na minha vida, mas eu até falei pro meu pai, eu acho que eu vou fazer um curso de teologia para me entender melhor. É muito bom a gente ter essa curiosidade de sair da ilha para ver a ilha, né, é o que eu sempre falo. Porque só assim a gente consegue entender onde a gente realmente tá e para onde a gente pode ir. Eu não sei se a irmã já passou por essa situação, não sei, né, pode ser que sim, mas muitas vezes quando a Aham. gente sai, a gente sente como se a gente estivesse sem rumo ou sozinho. Você se sentiu assim também, sozinha? Sim, graças a Deus, né, como meu pai saiu também disso, então nós continuamos cultuando, né, como todo culto da família mesmo, tantos saíram da mensagem, né, então a gente faz o nosso culto, o nosso louvor a Deus, mas é isso que me fortalece cada dia mais, porque se eu caísse da mensagem e fosse para eu procurar, outro lugar para eu congregar, ou tipo, um lugar para me receber, eu acho que eu passaria anos, anos procurando, porque eu me sinto totalmente perdida, em questão, tipo, eu não sabia tudo que eu sabia não existia, era mentira. Como que eu vou saber se eu vou, né, tipo assim, né, buscando sempre algo que possa edificar na nossa vida, né, dentro dos nossos princípios, eh, como que eu vou buscar um lugar para eu congregar que eu não tenho conhecimento?
Então, assim, muitas vezes eu tenho dúvida de coisas simples, sobre o batismo, dúvida sobre a Trindade, inclusive pessoas entram até os crentes, né, da mensagem, entram em discussão, porque assim, muitas vezes William Brana, ele era um hitita, daqui a pouco ele nem ele sabia o que ele era. Vamos começar por parte. E entram nessas discussões. Então, assim, eu falo, gente, eu vou esperar Deus abrir os meus olhos, né? Graças a Deus a gente continua cultuando, lendo a Bíblia cada dia mais, né? Só a Bíblia que mata essa fome, essa sede que a gente tem. Mas eu me sinto perdida, ainda me sinto perdida. Mas se Deus quiser, eu vou me encontrar, não Jesus. E como que tem sido lidar com os crentes da mensagem hoje em dia? Vendo você, que foi filha de pastor, seu pai, que foi pastor da mensagem, e agora não é mais. Como é lidar com isso hoje, nesse momento? Olha, na verdade, a gente tinha muitos amigos, né? Até meu pai tinha bastante fatores amigos. E a mensagem, infelizmente, é assim: se você não crê como eu, você não pode ser meu amigo. Então, essas pessoas se afastaram da gente, né? Até não ligam, não conversam. Meu pai tinha amizade de anos, tipo, 20 anos, 10 anos, sabe? Atores que vinham em casa como se fosse nossa família, né? Eu falo que parece que a gente viveu um luto e, tipo assim, o que morreu? Morreu o quê? Por que que essas pessoas fizeram isso? Nos abandonaram, nos crucificaram tanto? Essa foi uma parte, né, bem difícil. Acredito que a maioria, né, a parte por onde a gente passa, porque, assim, aqui de casa só saiu eu e meu pai, né? Eu tenho parte, minha mãe ainda do branismo, tenho, graças a Deus, a outra parte da família não é. Mas assim, a gente vivia em função da igreja. Muitos irmãos, companheirismo que a gente tinha, era da igreja. E assim, pensa, você ter uma pessoa na sua vida e do nada a pessoa te abandonar por você não querer como ela. Então, é algo muito difícil. Como eu falo, estamos desconstruindo. Hoje eu me aproximo das pessoas independente de religião. Eu não olho mais por esse lado, porque a pessoa crê ou deixa de crer, a forma que ela anda ou deixa de andar. Isso não cabe a mim a julgar, entendeu? Eu acho que cada um tem a sua vida com Deus. Então, eu ainda tenho muito medo, né? Porque, tipo assim, ai, a irmã tem que ter o cabelo comprido. A irmã não pode ter o cabelo colorido, não pode usar uma roupa assim. Até o pastor Adriano, de Curitiba, que saiu do IME também, veio aqui em casa, eu perguntei para ele, eu falei, pastor, eu tenho uma dúvida, né? Porque às vezes eu encho tão o saco do meu pai perguntando as coisas, ele às vezes dá uma trégua, né? Vou perguntar pro senhor mesmo. Eu falei assim, eu não sei se eu tô pecando, mas eu tô me escandalizando em ver, né, pessoas que saíram da mensagem, as vestimentas das irmãs, muitas vezes elas estão usando calça, nos cultos, e eu tô me escandalizando com isso. O que eu posso fazer? Eu não quero sentir. E o pastor Adriano, né, até me pontuou um ponto muito importante, né, que na época em que até Jesus, né, pregava, né, que teve, que os homens não deveriam andar igual as mulheres, a roupa que os homens usavam era aquelas compridas que parecem saia. Tipo assim, a mulher não deve usar a roupa do homem, mas o que que era a roupa do homem? Era um Então, vestido praticamente igual. era um vestido. Ele pontuou isso pra mim e eu fiquei assim, realmente, ele não me. O que que é escandalizar pra você? O que que é?
uma pessoa que tá vestida, mas naquele tempo a roupa do homem era um vestido. E aí? E você que tá de vestido aqui agora na minha frente? Eu posso me escandalizar por isso? Aí eu fiquei. Ele me jogou contra a parede, né? Óbvio. Eu parei, pensei e falei, realmente, é algo de se pensar. Não critico, aceito também quem acredita que a gente tem que usar saias longas. Até acabo que eu me sinto bem hoje. Mas o que realmente é a vestimenta? O que seria a vestimenta da mulher? O que seria a vestimenta do homem? Então, essas coisas a gente se sente perdido, porque foi muito titularizado na nossa. Tipo, você tem que ser assim, entendeu? Você tem que usar roupa assim. Até para ir para a escola, na educação física, gente. Tinha aula que eu não fazia. Porque eu não poderia colocar uma calça por baixo da saia. Porque às vezes ia marcar a minha coxa e as pessoas iam se escandalizar. Então, é um trauma que eu carrego hoje comigo, mas e se Deus me der forças, eu não vou passar para os meus filhos, né? Vamos desconstruir isso. Mas são as tatuagens, Ana, que a gente vai tirar conforme o tempo for passando. É, interessante a irmã falando sobre, né, que o pastor Adriano disse sobre a vestimenta, que naquela época usava as túnicas que eram como vestidos. Na Escócia nós temos a cultura do homem que usa a saia, e tá tudo certo, para eles é normal. Eles não pregam muito a Falar e falar que questão eles estão da fora. é. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo, pode me cortar à vontade. Você é convidada Ele falou. hoje. É, porque assim, né, o homem usa saia na Escócia e tá tudo certo, mas se a gente parar para pensar, muitas coisas são culturais ao longo do tempo, por exemplo, a cor azul e a cor rosa. Hoje em dia, é definido que rosa é para menino e azul é para menina, mas isso não foi sempre assim, né. Quem definiu isso foi uma rainha na Inglaterra, né, que naquela época o azul era de menina e o rosa era de menino. E ela foi e fez ao contrário, né: "Não, eu vou usar azul", e aí essa moda ficou. Então muita coisa é questão cultural, moda, né, então não é pregado né, pelo menos na mensagem eu acredito que deveriam ser pregado a modéstia, não que: "Não, você tem que usar assim, assim, assado, porque isso, porque aquilo Isso, a outro". moda moderna. É a moda modesta mesmo, ser, uma pessoa modesta e não sobre o que você deve usar ou não usar. Tem muita saia que é pior que usar uma calça, né, e muita calça Gente, que sim. às vezes até é melhor de se usar do que uma saia, mas enfim, né, vai entender esse povo que É. julga as aparências e a santidade é nas aparências. É, nas aparências. Eu falo: "Gente, não adianta". Eh, a minha saia tá rastejando no chão, mas eu tenho um rachado até lá em cima, sabe. Às vezes essa saia jeans que as irmãs usavam, conforme você anda, ela vai abrindo. Você entende? Tipo, o que seria isso? Como eu falei aqui que eu pesquiso muito, né, sobre as outras religiões, e o que me chama a atenção das muçulmanas é essa moda modesta, né, as pessoas julgam muito elas sobre usarem um hijab, que já é algo sobre a religião delas, mas Sim. assim, as roupas delas, né, não são escandalosas. São vestidos, elas se cobrem até aqui, isso seria uma moda modesta, E muitas vezes usam entendeu? calça também. Usam calça, que é super normal, elas não estão escandalizando ninguém, entende? Então eu acho que é uma coisa que depende muito, a forma que é ensinado, né, então, infelizmente, é isso. Essa é a penúltima pergunta, antes de a gente partir para você dar um conselho para as irmãs. Você Que é a deixou vida. algum sonho de lado por causa da mensagem? Olha, graças a Deus não, Deus foi muito bom comigo. Eu adiei alguns sonhos, né, porque, como eu disse, né, eu casei aos meus 18 anos, e nos meus 18 anos eu estava terminando o ensino médio, né, queria ir para minha faculdade. Né, meu sonho era estudar na faculdade estadual que tem aqui na minha cidade, carregar o nome da minha cidade no meu currículo.
E isso foi um sonho adiado, porque eu tive que cuidar de casa, eu tive que trabalhar, né, então assim, eu tive que dar uma pausa na minha vida, né, por conta dessa correria do dia a dia, mas que após tudo isso ter acontecido, né, Deus foi muito bom comigo. Em 2022 eu ingressei na faculdade, passei na primeira chamada pela Meus eu acho que é meu parabéns. furinho. Obrigada. É meu furinho da minha vida, porque assim, eu estava desde 2018 sem estudar. Eu falei, e meu pai professava, falava pra mim: "Nô, você vai fazer, você vai passar na primeira chamada". Eu: "Olha, pai, né, acredita no filho". É faculdade do quê, irmã? Eu faço faculdade de administração. Ah, legal. Eu tô me formando inclusive esse ano, e tenho 2 cursos técnicos também. Sou técnica em enfermagem, que é a profissão que eu exerço hoje, e tenho técnica em administração também. Ai, que legal, parabéns, que venham muito mais sucessos Obrigada. assim. Amém, vai vir sim, eu pretendo estudar mais, né, vir um mestrado, um doutorado, me Olha. especializar em pesquisa, para não fazer plágios, né, É isso aí. e vai dar tudo certo, mas graças a Deus, Deus foi muito bom comigo e essa parte da minha vida só foi adiada, mas não foram todas que teve a mesma sorte que eu, né. Tem muitas irmãs, já às vezes já tem 40 anos, 50 anos. Às vezes agora que tá saindo disso, já vem tudo como se fosse perdido, né, porque passou a vida toda se dedicando para o lar, para a família, e às vezes não era isso, hoje saíram disso, né, e vivem infelizes por conta de coisas que não puderam fazer. Minha mãe mesmo não teve a oportunidade de estudar, eh, mas ela trabalhou, teve essa oportunidade de trabalhar. E eu falo, hoje tudo que eu puder fazer, né, a tendência é ser melhor, se eu puder fazer para honrar tudo que eles me deram, eu vou fazer. Então deixa um recado agora para as irmãs que saíram da mensagem ou estão saindo e que se sentem muitas vezes perdida, que se sente sozinha ou que acha que seus sonhos se foram, que não dá mais tempo. Deixa um recado para elas. Olha, falar que não dá mais tempo é muito forte. Dá assim, é o que eu falo para os outros pacientes, nessa vida a gente só não dá um jeito para a morte, porque a única certeza que a gente tem é essa, né, uma hora vai chegar a hora de cada um e quando Deus chamar não vai ter o que a gente fazer. Mas, tirando isso, enquanto nós tivermos vida, a gente pode sim correr atrás dos nossos sonhos. Então se você tá, no caminho, tá saindo da mensagem ou já caiu, o meu conselho que eu deixo, né, pra você, se apegue na Bíblia, não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é o único caminho, e quando a gente se aproxima de Deus, os nossos olhos vão abrindo. A partir do momento que a gente deixa o ismo, a gente ficar procurando coisinhas, sabe. "Ai, porque o batismo não era isso, o uso era aquilo". São coisas que só vai nos prejudicar nesse momento. A gente tem que ter certeza da nossa decisão, porque é o mais difícil, sair, né. É dolorido, dói mesmo, você vê, como eu falei, eu já chorei várias vezes, várias noites, quando eu vejo uma coisa que eu super acreditava e é mentira. Não vou falar pra você que não vai doer, vai doer, mas é um processo, e esse processo é o que a gente tem que passar, e Deus dá força pra gente. E eu falo, né, para as irmãs que ou até quem vai ver o meu vídeo, eu sei que vai vir muitas pessoas comentar também, para quem está na mensagem ainda, eh, leiam, busquem, comecem pela Bíblia, pesquisem sobre os plágios, as profecias, vocês vão ver que isso é só a ponta do iceberg, tem muita coisa escondida. "Ai, mas não tente suprir uma coisa
por cima da outra, sabe? Foi uma inspiração. Ou na Bíblia também tem isso. Gente, só com a Bíblia. A Bíblia, ela não tem controvérsias, não tem mentiras. O que está ali é a verdade. Então, se um profeta fala diferente do que está ali, aí você tem que começar a duvidar, entendeu? Mas não da Bíblia, do profeta. Então, não deixe de pesquisar, se apeguem em Deus. Entrem aqui no canal, que é um canal super abençoado. Eu falo que é onde me ajudou e me ajuda a tirar muitas dúvidas até hoje. No Instagram também tem as redes sociais dele, onde fazem posts, né, sobre algumas profecias também que não se cumpriram. Sempre tem. Shorts aqui também no YouTube. Não deixem de procurar. E tem entrevistas de pastores, né, que deram aqui para ele. Para quem tem dúvida, procurem, conversem, chamem ele. E acredito que a Ana, o irmão Will, também disponibiliza o WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, sabe? Não ficar só, tipo, no que estou vendo. Busque. Se você tá com dúvida e isso não tem na Bíblia, é mentira. Então tá na hora de você sair disso. Muito bem, irmã, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar sua história com a gente. É uma honra ter você aqui. Acredito que vai abençoar muitas pessoas o seu relato, como filha de pastor, né? Não é Uhum. fácil. Cada um tem uma trajetória. Eu sei que para algumas pessoas vão discordar de alguns assuntos, porque a gente teve algumas entrevistas passadas que as irmãs falavam assim: "Ah, mas eu tô na mensagem, eu não vi isso". Então, assim, cada um, congregou em uma certa época, em um certo momento, então pode ser que muitas coisas foram se mudando, moldando ao longo do tempo. Por exemplo, algumas irmãs, irmãos não puderam ter televisão dentro de casa, outros sim. E então isso vai mudar algumas coisas, mas a questão é a mensagem, né, a mensagem abriu brechas para as pessoas acreditarem nessas coisas. Então, se você tem algum se você tem alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com o irmão Will, que o WhatsApp está na descrição, ou então a gente tem também o nosso Telegram, onde a gente pode estar te ajudando ali, não só o irmão Will, mas tem o irmão João e eu que também respondemos ali no Telegram. Às vezes a gente demora um pouquinho. E tem também o nosso e-mail, que é o contato@desmistificandobrana.com, que aí é o e-mail oficial do canal. Você pode enviar seu testemunho, seu desabafo, e se você nos autorizar, a gente pode vir aqui e contar o seu testemunho. Só coloca o seu nome, se identifica, não precisa dizer de onde você é, se você não quiser, às vezes por motivo de segurança. Mas a sua história também pode ser contada aqui e também ajudar outras pessoas. Então, mais uma vez, irmã Noemi, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você continue tendo sucesso, que você continue sendo essa pessoa, alegre, porque eu vejo que você é uma pessoa muito alegre, muito animada e tem muita fé que, vai conseguir fazer aquilo que deseja, né, consegue realizar seus sonhos. Irmã, muito obrigada. E quem sabe, né, mais uma vez a gente se encontre em mais um podcast ou entrevista, coisa assim. Então, se a irmã quiser também participar futuramente, também está convidada. Muito obrigada, irmã. Ai, com certeza, eu que agradeço. Obrigada mesmo, Ana, pelo convite. Quero dizer que eu sou a fã número um de vocês, estou sempre aqui acompanhando, curtindo, enviando, porque esse trabalho é muito importante, né? A gente tem que ter ciência disso, e assim como a Ana falou, se você tem o seu relato, às vezes não quer contar, envia o e-mail, que eles estão prontos, né, para conversar com vocês. Eu também deixo, né? Tem o canal do meu pai também, que é a Palavra de Deus. Deixo aqui para vocês, ele está sempre à disposição para tirar dúvidas, para a gente desconstruir tudo isso juntos, tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Amém, irmã. Então, gente, esse foi mais um episódio de Mulheres de Coragem.
Um abraço a todos vocês, não deixa de curtir, compartilhar. Muito obrigada aos apoiadores do canal, que estão sempre nos ajudando quando podem, e isso tem ajudado com que o nosso trabalho se mantenha de pé e também a gente melhora na qualidade dos vídeos, nas ferramentas que utilizamos. Por exemplo, essa entrevista, graças aos apoiadores, a gente está utilizando o Zoom para ter uma qualidade melhor. Então, muito obrigada a todos vocês que também compartilham. Então, se você quiser apoiar, tem a plataforma Apoia-se, que está na descrição desse vídeo. Você pode doar alguma coisa que você queira, algum valor, no caso, ou se você não quiser, você não tenha condições, é só compartilhar esse vídeo, deixar seu like, e também você pode contribuir com materiais também, com posts também. Outros irmãos também colaboram, mandam livros, PDFs de seus estudos para ajudar ainda mais a agregar o conteúdo e agregar para essas pessoas poderem entender mais a respeito da mensagem de William Branham. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos, muito obrigada e até o próximo vídeo.